Boa tarde a todos. Vamos nos acomodando para começarmos a nossa palestra. É uma grande alegria poder receber todos vocês hoje, nesta sexta-feira à tarde, um dia meio complicado, nós sabemos, mas é muito bom ver que nós temos pessoas interessadas nesse assunto que para nós é tão importante, principalmente nesse mês de setembro, que nós lembramos como Setembro Azul, em conta do Dia do Surdo, que ocorreu no dia 26 de setembro, ainda esta semana. Em comemoração a este mês que é tão importante para nós então lançamos, juntamente com o apoio do ILEA, na verdade o ILEA que lançou essa palestra, né, juntamente com os 14º ciclo de conferências e estudos avançados em ciências e humanidades, para que nós recordemos essa data e possamos falar um pouquinho sobre a questão dos surdos, vinculados tanto na educação básica quanto na educação superior e a sua invisibilidade dentro desses espaços. Nós teremos hoje 3 palestrantes e, em função da modalidade da língua que nós vamos utilizar, nós teremos a Libras, Língua Brasileira de Sinais, e eu estou falando em língua portuguesa, assim como outra dos palestrantes. Então, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou chamar os 2 primeiros palestrantes, que são surdos, eles irão fazer a sua explanação aqui na frente. Cada um deles vai ter mais ou menos 20 minutos para falar. E tanto eu quanto a professora Andréia ficaremos aí na plateia para conseguir enxergar eles e a apresentação, e depois nós retornamos à mesa. Pode ser assim? Eu não me apresentei também, muito mal educado. Meu nome é Fernando, sou professor aqui da Casa do Instituto de Letras, recém-chegado, e vou mediar essa atividade hoje com vocês. Para que nós iniciemos, então, os nossos trabalhos, começo, então, chamando os professores Nelson e Renata. O professor Nelson, ele é doutorando em Letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em 2014, bolsista CAPES em 2014, graduado em Licenciatura em Computação pela Universidade de Santa Cruz do Sul, em 2010. Também é graduado em Licenciatura em Letras Libras pela UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, no polo da Universidade Federal de Santa Maria. Tem experiência com o ensino superior, tendo atuado como docente na área de ensino de Libras. Atualmente, é professor efetivo de Libras no curso de bacharelado em Letras Libras aqui da URGS, na cidade de Porto Alegre, e também tem certificação de proficiência para o ensino de Libras em nível superior. O professor Nelson e a professora Renata vão fazer a sua explanação juntos, então eles subirão juntos à mesa. A professora Renata é doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na linha dos Estudos Culturais em Educação. Ela é graduada em Licenciatura em Letras Libras pela UFSC e Licenciatura em Letras Literatura pela Unilassalle. Atualmente, ela é professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, IFRS. Tem experiência nos seguintes temas: português, literatura, língua brasileira de sinais, educação de surdos, tradução e interpretação em língua portuguesa para a língua de sinais e vice-versa, e cultura surda. Então, agora nós convidamos os 2 professores e tanto eu quanto a professora Andréia vamos acompanhar a palestra sentados aqui na plateia junto com vocês.
Oi. Oi aí? Ok. Ah, conseguiram fazer funcionar, que droga. Eu queria que todos sinalizassem. Uma brincadeira. Então, assim, também, como se treina em outras línguas, também poderiam treinar aqui, né? Então, eu agradeço a participação de todos nessa mesa que fomos convidados a participar. A Aline nos convidou. Ela, minha ex-aluna, Tatiane também, que assumiu esse compromisso. Eu não sabia que nós dois estaríamos juntos. E como o nosso assunto é muito parecido, então nós não queremos ser repetitivos, a nossa experiência é compartilhada. Vamos falar juntos. Meu nome é Nelson e esse é o meu sinal. Eu sou a Renata e esse é o meu sinal. Pode passar o PowerPoint. Então, falando da disciplina de Libras, que ela está presente, né, em 3 áreas diferentes. Primeiro, não, na verdade, atua em 3 áreas diferentes. No currículo escolar, nas universidades, né, como uma disciplina eletiva. Por exemplo, história, geografia, pedagogia, a disciplina de Libras está presente dentro desses cursos, como uma disciplina. É uma disciplina de 60 horas. A gente, né, é um momento que a gente encontra o professor e a gente tem vários contextos que a gente pode encontrar outros profissionais também. Também para adquirir conhecimento, né, sobre os surdos, as nuances, as questões da língua, da cultura, identidade, o que circula na comunidade. Esse é o objetivo dessa disciplina. Também a escola de surdos, ela também tem a disciplina da Libras, né, da língua de sinais, para que as crianças que aprendem a disciplina do português, as crianças que aprendem, né, o português falado na escola de surdos também tem a disciplina de Libras com esse objetivo, né, de que aprendam a própria língua. Complementando, né, a escola também é um lugar muito importante, porque ali onde a criança surda vê o professor, ela vê aquele momento, o professor vai contar suas histórias, suas experiências, e isso é algo que ajuda na construção e no aprendizado dessa criança, né? Para que ela possa se desenvolver politicamente e no futuro ter, né, as mesmas condições. Porque se eles não têm essa referência, né, assim como os ouvintes também têm, porque eles estão sempre recebendo informações e a criança não participa disso, já que não tem muita acessibilidade em outros âmbitos, ela acaba faltando essa parte importante. Então, a escola ela é importante sim, porque 95% das famílias são ouvintes. E essas famílias sabem Libras? Aonde está a língua? Então, a criança vai adquirir isso na escola de surdo. É aí que ela vai pegar a língua. Né? Então, se a família sabe a língua, melhor. Mas, se não, a escola vai ser a referência para o desenvolvimento da língua dessa criança. Então, essa é uma questão muito importante para nós, para as crianças na escola, para que elas possam se desenvolver assim como as ouvintes se desenvolvem e não haja essa diferença de uma para outra, né? Nós sabemos que a criança ela é capaz, só falta realmente essa informação. Assim como a Renata disse, 95% das famílias são ouvintes, e então elas não têm esse convívio dentro de casa, e a escola faz esse papel importante de passar isso para as crianças. Por exemplo, as crianças ouvintes têm diversos materiais, e como fica a criança surda, é muito importante ela ter, né? Nós sabemos que ela tem as mesmas condições que uma criança ouvinte. Nós somos exemplos disso. Nós crescemos em escolas de surdos. Nós aprendemos muitas coisas na escola de surdos. A circulação, a comunidade surda, a associação, a gente circula nesse convívio e adquirimos muito por causa disso. Exatamente, também. Por exemplo, falando da universidade já no ensino superior, por exemplo. Depois que se tiver a formação, pode-se escolher, por exemplo, história, geografia E aí, quando chega lá no nível superior, a gente tem esses tipos de limitações. E quando tu já passou pela escola, já aprendeu como funciona, tu já sabe, tu já tem essas informações,
tu vai para lá, para esse ambiente mais tranquilo. Mas se tu não tem informação nenhuma, tu vai chegar lá mais limitado, mais sem, não vai ter tanta condições de lutar pelo teu direito. E é uma coisa muito importante se respeitar a comunicação, a acessibilidade. Então, se a pessoa não sabe língua de sinais, tu pode ajudar nessa comunicação. Então, nós podemos continuar nesse movimento, né, em busca dessa igualdade. O curso de Letras Libras tem o primeiro lugar, o primeiro curso que teve foi em 2006, foi na UFSC. Ele começou com licenciatura e bacharelado. Quem é que são alunos do bacharelado aqui? Tem alunos meus aqui. E o que é importante na licenciatura bacharelado? A questão da, né, a formação de tradutores e intérpretes, uma formação plena, que forme, né, nas questões éticas, com conhecimentos diversos. Isso dentro do curso é oferecido. Nós dois somos do Letras Libras Licenciatura. Então, é um aprendizado para formar professores para a área de Libras. E isso se expande nas universidades e podemos dar aula tanto em universidades quanto em escolas. Nós dois somos formados na licenciatura, porque nosso curso é voltado ao modo de como, né, selecionar, mas também tem a tradução, que é formado na questão na formação de profissionais intérpretes. Agora falando de técnico. Então, falando do curso técnico, nós trabalhamos em áreas distintas. O Nelson trabalha em universidade e eu trabalho em instituto. E o que o instituto oferece é o curso de técnico. Então, tem um curso de técnico em tradução e interpretação. O Letras Libras bacharelado é parecido com esse curso, mas o curso técnico tem menos horas para formação. Então, o desenvolvimento é parecido, é semelhante, também forma profissionais para trabalhar no mercado de trabalho. O objetivo é a formação de profissionais na área de tradução e interpretação também desse técnico. O curso de técnico, né, e o nível superior são cursos diferentes, mas é que, na verdade, há uma necessidade de se formar profissionais com urgência. Então, mas a metodologia é parecida, então o que se usa no técnico e na universidade, a metodologia e o currículo são muito parecidos. Então, na verdade, no técnico tem várias opções, pode ser uma questão integrada, por exemplo, ao mesmo tempo, né, como um complemento, então estuda no ensino médio e ao mesmo tempo estuda também no curso técnico, ou também um técnico para formação pós término do ensino médio, então acaba o ensino médio e em seguida já buscando, né, alguns cursos para formação, escolhe o técnico, essa é uma opção também, ok? Ok, pode passar o próximo. Então, eu pergunto para vocês. Quantos professores surdos tem? Vocês já viram surdos? Os nossos colegas já sabem, esses ficam quietinhos. Vou perguntando para os ouvintes ou outras pessoas de outras áreas. Vocês já viram surdos dentro da universidade ou em institutos, instituições que vocês circulam? Já viram surdos? Já? Próximo. Então, essa é uma pesquisa que comprova que a Flaviane, é uma pesquisa de doutorado da Flaviane Reis, a Flaviane Reis, é uma pesquisa recente, terminada em 2015, ela fez uma coleta de dados de uma forma geral, da formação e também os trabalhos relacionados às entidades públicas.
Então, ela fez uma coleta de dados e apresentou como resultado que tem 262 sujeitos surdos vinculados a instituições públicas, institutos ou universidades. Ela não fez essa distinção. Então, aqui no Rio Grande do Sul, como isso acontece? Porque não há uma pesquisa, uma coleta de dados. Então, eu tenho conhecimento das questões do Instituto, Nelson tem conhecimentos da URGS, mas não há uma pesquisa completa de todas as instituições, outras cidades e como isso acontece. Então, nós estamos falando da nossa realidade em loco dos locais que a gente trabalha. Aqui na URGS, nós temos lá na FACED, né, na educação. Esse é o sinal da FACED. Lá os surdos iniciaram o trabalho junto com a Lodenir, e o trabalho foi crescendo, se desenvolvendo. Então, tem 9 professores surdos que atuam lá, na FACED, mais 4 ouvintes também, né, que somam 13 professores que ficam lá vinculados à disciplina de Libras, né? Que é uma disciplina eletiva das licenciaturas, assim como eu expliquei antes. Então, são 30 horas que devem ser, né, lecionadas lá. E aqui no Vale, nós temos 3 professores surdos, mais 9 professores ouvintes, que se somam 12 professores, parecido com a FACED. Nosso foco aqui, né, é específico para Letras Libras, os professores surdos das disciplinas de Libras, e os professores ouvintes são vinculados às outras, né, à prática de tradução, a outras disciplinas. Também lá no Instituto, são 6 professores, é isso? Isso. Sim, mas no Instituto Geral, em todos os institutos do Rio Grande do Sul. Teve uma comissão que buscou esses dados e trouxe, então, o resultado de 6 professores surdos, 8 ouvintes, mais 2 professores que não são da área da Libras, são da área da tradução, que focam na questão da surdez, mas na área de tradução. Então, aqui na URGS e também no Instituto, nós somamos uma quantidade considerável de pessoas surdas. Imagina, né, a Flaviane, quando fez a pesquisa dela, ela fez em 2015. Hoje, qual seria esse número? Acredito que ele tenha crescido, haja mais professores surdos agora do que quando ela fez a pesquisa dela. Talvez nós pudéssemos pesquisar sobre isso, mas a avançada data não foi possível. Então, né, surdos na formação. No Brasil, de um modo geral, tem um surdo que tem um PhD. Tem 22 surdos que já se formaram em doutorado. E tem 128 surdos formados em mestrado. Até 2015. Essa foi a pesquisa da Flaviane e o resultado foi 2015. Posterior a isso, não sabemos. Com certeza esse valor é maior hoje. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, tem um, né, formado em PhD, tem 3 com doutorado, tem 6 que estão em processo de estudo, mestres temos 1 e mestrando 2. Então, em relação aos intérpretes nas instituições públicas. Aqui na URGS nós temos 10 intérpretes, mais 2 contratados. E lá no IFE são 6 intérpretes, mais 15 contratados. Então, são realidades diferentes, né, processos diferentes, mas esse é um panorama geral dos números. Vocês conseguiram compreender de forma clara? Por isso, né, vejam, a quantidade de pessoas. Sim, essa questão da invisibilidade na instituição pública não tem espaço, porque há movimento, sim, há pessoas dentro das instituições públicas, sim.
Muitas vezes as pessoas não compreendem, não veem esses movimentos porque parece que estamos escondidos. Então a gente tem que se abrir para isso e mostrar esse trabalho todo. Então, o bacharelado de Letras Libras aqui tem mais ou menos 4 anos. Ao todo foram 80 alunos, alguns desistiram, outros permanecem, mas tem um tempo de 4 anos. Tem disciplina de Libras 1 até a Libras 6, né? Começa do mais básico até a fluência. São vários conteúdos, né? Vamos ensinando os sinais até que se terminem as disciplinas. Também tem as disciplinas teóricas sobre tradução, interpretação, explica, né, as questões históricas também, artigos, são vários trabalhos teóricos que são apresentados. Fora isso, temos as disciplinas práticas, que depois que, né, temos a teoria, vamos fazer a prática, fizemos as filmagens, né, a questão de corpo, de movimento, treinar, tentar se colocar no outro depois para ver como ficou a sinalização, se ficou clara. E são vários os assuntos abordados, sintática, semântica, e a prática vai se dando por aí num processo que vão aprendendo também traduções simultâneas, consecutivas, do português para Libras ou da Libras para o português, quais são as palavras similares, equivalentes, e vamos trabalhando a expressão do corpo e da língua em si. Certo. Então, isso que o Nelson falou, né, é do bacharelado. Então, o curso técnico do Instituto Federal, ele tem já 5 anos, já são 4 semestres passados, então temos também 80 alunos, mais ou menos, é semelhante ao bacharelado. Então, o somatório geral para a conclusão do curso são 4 semestres. Então, há questões de expressão corporal também, aquisição para tradução da lei português escrito para sinalização, ou a sinalização para o português. Também disciplinas de escritas e sinais. A questão da mídia, por exemplo, a prática, né, num processo de filmagem para que os alunos se vejam, e atualmente há polêmicas, por exemplo, na questão política, a janela, o tamanho, então discutimos isso também, como trabalhar essas questões práticas, também a ida a locais para interpretação, como é a postura, como é a prática, porque lá no Instituto Federal há uma central de intérpretes. Então, há muita demanda no sentido de gerar experiência para que os alunos vejam, e é importante que os alunos circulem nos espaços para adquirir a questão prática. Também, como está acontecendo agora, né, o processo de tradução da Libras para o português, que não é um processo fácil, porque são 2 línguas, então precisa receber a informação numa estrutura e transformar para uma outra língua, que é uma língua de modalidade diferente, então um processo de raciocínio que exige muita prática anterior, para que na hora da experiência o intérprete tenha excelência no seu trabalho, né? Então, são várias disciplinas que estão incluídas nesse curso de 2 anos, há um processo de estágio profissional para que os alunos tenham prática, então há todos os passos para que se adquira essa consciência profissional. Então, tem alunos que não sabem Libras, que participam do curso e que nós estimulamos para esse processo de desenvolvimento linguístico. Se alunos que já conhecem, é melhor, né, porque o desenvolvimento é mais rápido. Então, tem 2 perfis de alunos e estratégias para o ensino. Complementando, teve alguns alunos que vieram do vestibular e que já sabiam língua de sinais, eram fluentes e tinham interesse de fazer Letras Libras porque eles tinham interesse de aprofundar o conhecimento deles. Tinham, né, coisas que eles não sabiam, que eles não conheciam e que eles perceberam, né, que na sua prática não era tão correto assim, e que através da nossa experiência a gente pode ajudar eles. E tem pessoas que já trabalhavam há anos, mas nunca estavam
nunca tinham uma formação, tinham experiência, já atuavam e vieram para Letras Livres buscar essa formação e aprender mais, enriquecer, né, o seu conhecimento e a sua formação. Isso também é importante, esse interesse, né, de buscar o conhecimento, de estudar, eu acho isso muito relevante. Porque no futuro isso garante, né, um trabalho mais formal. Vocês sabem que aqui no Letras Libras tem um laboratório especial para tradução, tem 14 computadores, cabines, né, com webcam, com fone, com microfone, completos, né, fechadinhos para que a cada aluno possa fazer, né, sua experiência, sua prática, sinalizam, filmam, podem se ver, fazem um trabalho de avaliação, de espelhamento. Também tem um outro estúdio, uma outra sala com câmera profissional, com chroma key, onde eles podem também estar trabalhando, fazer as edições dos seus vídeos e atuando. Isso tudo no prédio da Sala de Letras. Isso foi uma verba específica que veio para esse curso, para essa, né, pro bacharelado, e está aqui no Letras do Vale. Ok, próximo. Então, eu vou contar um pouco da minha experiência, né, do meu desenvolvimento, a minha família toda ouvinte. Eu nasci surda. E eu tinha uma prima, não essa que eu estou falando, uma outra prima que sabia Libras um pouquinho, alguns sinais caseiros, mas nos comunicávamos muito bem. O resto da minha família era um processo de comunicação total, bimodal, oralismo. Eu tenho 4 primas, uma delas, 2 são gêmeas, né? São primas de 2º grau, então tínhamos muito contato, sabiam que eu era surda, então me levavam para passear, frequentávamos a associação, circulávamos juntas. Essas primas, apesar do contato, elas nunca mostraram interesse em Libras, né, no aprofundamento, no desenvolvimento. Tínhamos nosso contato, convivíamos, crescíamos juntas. Depois, na faculdade, elas tiveram acesso à disciplina de Libras, como o Nelson falou, né? Então, o professor era surdo. Então, uma dessas minhas primas foi aluna nesse processo, e ela, então, foi num processo de encantamento, né, com a Libras, e me causou um estranhamento, porque teve contato comigo a vida inteira, e daí foi despertar esse interesse no momento da faculdade da disciplina, e a partir daí ele desenvolveu, e nesse momento, então, a minha prima agora é aluna do bacharelado aqui em Letras Libras, porque essa disciplina despertou nela, né, uma vontade, e agora a minha família também é uma família que sinaliza. Desculpa a vergonha que eu botei teu nome, tá vermelha. Ali tá ela, muito vermelha, muito envergonhada, né? Na verdade, a gente não tem como exigir, obrigar que uma pessoa aprenda, né? Às vezes, isso é um processo natural. Às vezes a família, né, estimula e a pessoa ou gosta ou não, e ela escolhe o seu caminho, né? Isso que é importante. Então, é importante que, seja na escola, seja no curso, onde é que for, seja no Letras Livres, tenha, né, uma metodologia adequada, uma didática, algo que realmente provoque aquilo para que a pessoa goste. Às vezes em casa tu está insistindo, falando, explicando, a pessoa aquilo não chama atenção. Mas quando vê o professor, né, ele se identifica e lembra com aquilo que antes já tinha aprendido. E aí nasce a vontade de aprender. Então, nós dois combinamos e tivemos uma ideia de fazer um sorteio e pergunta
perguntas que provoquem vocês a refletir. Pode passar. Vocês não precisam fugir, ok? São perguntas simples, é um diálogo, ok? Sobre essa realidade de surdos na instituição pública, então não fujam. Eu escolhi 5 frases. Pelo que eu percebi, os alunos do bacharelado já vão saber a resposta. Então, eu espero que outros ouvintes, que não estão habituados ao contexto, venham trazer suas reflexões sobre este processo, sobre o que as perguntas vão me instigar. Pensando na questão do futuro, no relacionamento com outros amigos, porque tem muitos que não têm conhecimento do contexto surdo, então eu quero fazer essa provocação para que vocês venham refletir e comentar sobre. Tem algum voluntário, por favor, para responder? Ou eu vou escolher? Vou pescar? Você, pode vir. É simples. Não, tu não precisa ser aluno, não precisa saber nada, não tem problema. Não é algo muito grave, é só uma reflexão, uma sugestão, uma opinião. Vou perguntar qual é o teu nome, onde tu mora. Pode falar. Então, meu nome é Caroline. Sabe um pouquinho de Libras, ótimo. Escolhe uma pergunta. Então, tu já conhece o sujeito surdo? De que lugar? Conhece? Onde conheceu? Então, eu trabalho com mulheres surdas, já tenho contato com a comunidade há bastante tempo. Então, é bom que tu já conhece, já tem um pouquinho de contato, já percebeu algumas questões, já aprendeu algo que ajude na comunicação. Também, né? Vocês que já tiveram contato com surdo, aonde que vocês já tiveram esse contato? Em que lugar? Pergunto, tem alguém com alguma experiência diferente? Então, no caso da Caroline, foi o trabalho. Alguma outra experiência, algum outro relato? Ninguém, acho que o pessoal está tímido. Família. Bom, tem a questão da família, às vezes tem um primo, alguém mais distante, também tem a questão do trabalho, às vezes tem a questão da associação, ou encontra na rua, na parada de ônibus, pode acontecer. Às vezes tu vai na loja e também tu vê alguém sinalizando, às vezes eu estou conversando e alguém vem e me chama atenção, já me aconteceu também. Talvez também nas divulgações que tem na mídia. E às vezes tu vê aquela pessoa sinalizando na televisão e aí tu tem aquela vontade de aprender também. E aparece um surdo na tua vida. Então, muito obrigada. Tem mais 4. Vem quem tem vontade. Não tem problema. Tu pode falar que a gente sinaliza.
Tu não precisa te preocupar, só o que tu imagina, assim, pode falar como responder o que tu acha. Isso que é importante. É uma formação, eu tenho formação em licenciatura aqui no curso de letras, não tive a oportunidade de fazer a disciplina de Libras, não tinha oferta na época e, enfim, nos obrigaram a não cursar a Libras, mas cursar outra optativa no lugar da Libras porque não tinha oferta. Eu não tive nenhum contato e o processo de inclusão na escola, em virtude dessa ausência da temática na nossa formação de licenciatura, dificulta a inclusão dos alunos, não só surdos, como alunos com outras necessidades. Por isso, vocês viram a importância, né, de se ter, dentro dos cursos, a disciplina de Libras. Nos institutos, nas instituições federais, para ter um conhecimento na área da questão da surdez. É por isso. Então, agora, dá para perceber a falta que fez. E por causa da lei de Libras, tudo, a partir disso que se iniciou antes, por mais que nós pedíssemos a atenção, a gente era limitado em relação a isso. Então, quando saiu a lei, as coisas mudaram. Muito obrigada. Temos mais 3. Quem mais? Quem você? Você de blusa vermelha de xadrezinha? Não quer vir? E de trás? De óculos. Tá. De vermelho. Quer? Levantou a mão voluntariamente. Tiago. Parabéns. Então, ótimo. A Rita chegou para mim mais por curiosidade. Eu não tenho ninguém na família, não convivo onde eu estudei. Hoje estou no IF, mas no IF de Viamão, onde eu estou, não tem ninguém nessa condição, não que eu conheça. É desse ano que eu estou lá. E para mim é meio natural, acho que uma coisa atraiu a outra, porque eu sempre gostei de português, de inglês, e as Libras também, acho que por ser linguagem. Linguagem é uma coisa que me atrai. Então, se tornou meio que uma consequência. É a área da linguagem, né? Então, isso é muito importante, porque, de certa forma, já teve algum contato, já teve esse impacto, né? E tu se lembra de um pouco daquela época, voltando na memória, tu conseguiu recuperar algumas coisas, então isso é muito importante. Por exemplo... Não, o sinal é o sinal que ele lembra de rua. Mas ele trabalha no IF de Viamão e não tem surdos lá, né? Isso, eu entendi. Instituto de Viamão e não tem surdos. Talvez... por causa da família, né, muitos acabam se escondendo e aí não participam dentro da universidade. Isso eu sei que acontece, é bem difícil, mas é normal.
assim como tem lá em Alvorada, tem aqui, né, se tu procurar, tu vai encontrar que vai ver que são vários que estão por aí circulando. Às vezes, né, realmente são invisíveis, mas nós temos que saber onde é que eles estão para encontrá-los. Aí se vai no IF não tem, mas vai no outro encontro. Eu tenho um amigo, né, ouvinte, que procurou até... E falou para mim, na FACED não tem surdo, ele não sabia onde procurar, não sabia o lugar certo. Isso pode provocar um pensamento de que não tem, né? Então, porque tu precisa saber o ponto de encontro onde encontrar. Então, muito obrigado pela tua participação, muito importante o teu relato. Tem mais 2? A mesma que eu estava chamando antes de óculos. Todos são alunos? Pro lado de lá são alunos, pro lado de cá são pessoas da comunidade externa. Tu quer fazer alguma pergunta para os alunos? Não sei, para mim tanto faz. Pode falar nesse aqui, ó. Tá bom. A pergunta é por que precisa intérprete? Ou por que vocês acham importante? Então, meu nome é Giovana. Parabéns. Atencional! Que legal! Eu fui batizada há pouco tempo numa escola de surdos, uma escola bilíngue chamada Salomão Vatnik, né, pela qual eu me apaixonei, né, pela educação de surdos. Eu sou professora de matemática, estou trabalhando lá há pouco tempo. Então, essa pergunta aqui vem muito, tem muito a ver, né, com o meu trabalho, porque a gente, para ser professor numa escola bilíngue, diária, na área da matemática, a gente não precisa ter a formação em Libras, não precisa ter nenhuma especialização na área. Né? Chega-se lá sem ser nada de Libras. Então, eu cheguei lá e eu tive muito auxílio dos meus colegas intérpretes, né, como a Andréia, que está ali, que também me ajudou, né, e outros colegas, porque é difícil, é um desafio muito grande, mas a gente se esforça, né, para fazer o melhor, para aprender e para fazer com que a gurizada, né, goste de matemática, aprenda matemática. Então, essa pergunta é muito importante, eu gostei muito dela. Eu estava pensando em algo para responder que desafia. Quer complementar algo? Queres complementar alguma coisa? Não. Ok, muito obrigada, então. Eles estão com uma discussão deles sobre quem vão chamar. Você? De roupa preta? É, você. Vem cá. Vamos ver. Para os alunos do Letras Libras, não. É melhor para pessoas que não têm contato. Porque os alunos do Letras Libras já têm conhecimento. Seu nome, por gentileza? Tu moras aonde? Ótimo. Obrigado. Vocês acham difícil a comunicação em Libras? Por quê? E explicação. Os alunos estão dizendo que é fácil. Vamos ver então o que... Olha, eu sou servidora da universidade, né? Trabalho na área de promoção em saúde, no campus Litoral Norte. Para mim é um desafio, tenho bastante interesse em aprender, mas
não é muito simples. Mas o que não é simples é desafiador. E acho que dentro do trabalho de cada um de nós na universidade, Libras é fundamental. Eu vejo... Não temos aluno no litoral norte, que eu saiba, com surdez, mas temos um colega técnico administrativo, que ele é cego, e começou a trabalhar lá há 1 ano, e teve, assim, bastante dificuldades de adaptação no ambiente, porque ele era muito carregado pela família, e agora que ele está fazendo parte do Incluir na universidade, aí ele está se soltando mais mesmo no litoral norte, que é um campus bem bom, assim, de fácil acesso ali, de passar de um local para outro, com seguranças e coisas assim. Tá? Acho que é isso. Sempre aparece alguém, né, que é diferente, e aí isso começa a mudar o entorno, né? Então, agora que tu conhece os surdos, quem sabe se interessa por Libras, e aí no futuro como é que tu vai conversar com os surdos. Por isso que é importante essa interação, esse momento de comunicação. Complementando, acho importante colocar, até por isso que eu tive curiosidade de vir nessa capacitação pela Edurix. Tem um colega, sim, que é o professor Cristiano, ele trabalha lá, na área de Libras. Não o conheço. No litoral. Não conheço. Ele tem disciplina de Libras lá também, todos os semestres. Eu sei que ele trabalha lá. Tu continua trabalhando no litoral? Sim, sou de lá. E qual é o teu curso? Ah, não, desculpa, é servidora, tá. Entendi. Procura o projeto de extensão, eu acho que lá dentro deles acabam oferecendo, né, para funcionários, até para a questão de comunicação, e tu pode se matricular para aprender um pouco mais. Ótimo. Obrigado, valeu. Então, assim como ela explicou, que eu fiz as perguntas, né, eu já fiz essas perguntas várias vezes, e os ouvintes falam, né, que a comunicação às vezes se dá por mensagem, e como é que funciona a minha comunicação, né, e a questão as pessoas sempre me perguntam como é que se dá a comunicação. Eu digo, a gente escreve, a gente passa mensagem, as pessoas, mas é difícil, e sempre me comentam que é muito complicado. E aí eu provoco as pessoas e falo para elas. Por exemplo, se tu já foi para a Europa, tu já foi para os Estados Unidos, tu já viajou para outro país, como é que tu faz para aprender a língua de lá e conversar? Ah, é verdade, diz a pessoa. Então isso é se colocar no lugar do outro. Pensar que a Libras também é uma outra língua como qualquer outra língua que se tem, alemão, espanhol. Então a gente tem que aprender essa língua, a estrutura e saber que é simples também. E isso abre a porta para as pessoas conversarem e a gente poder interagir. Verdade. E isso, né, causa uma estranheza maior em função da diferença de modalidade, porque as línguas orais auditivas, elas parece, por terem a mesma modalidade, que são mais fáceis de aprender, né? E a Libras, ela causa esse susto talvez maior em função da questão da diferença de modalidade. Realmente isso faz sentido. Então, por último, eu gostaria de mostrar um material no YouTube. Então, essa semana nós comemoramos o Dia do Surdo e é um projeto muito legal lá de São Paulo. Eu gostaria que vocês assistissem.
todas essas pessoas são surdas, com formações em diversas áreas, com diversos espaços. Então, é importante que a gente veja, né, a circulação dos surdos nos espaços acadêmicos. Vocês viram o rapaz que apresentou? Ele é surdo ou ouvinte? Ele é surdo. E ele teve coragem de preparar esse material, mostrar, né, toda a capacidade, ele fez toda a filmagem, para que as pessoas se colocassem, né, tivessem empatia pelos surdos. E como é importante poder divulgar para quebrar as barreiras que já existem, né? Então, mostrar que são capazes, tem profissionais, são pessoas que trabalham nas mais diversas áreas e que muitas vezes não fizemos ideia de que estão por aí. E é óbvio que tem muitos outros nomes no Brasil que não dão para mencionar, mas é importante mostrar que somos capazes como qualquer outra pessoa, ok? É isso. Então, essas são as nossas referências. E esses são os nossos contatos. Muito obrigada, esse é o nosso e-mail. Então, eu agradeço aos dois palestrantes, o professor Nelson e a professora Renata, que aceitaram o convite. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, guardem, porque depois, ao término das palestras, teremos um momento para perguntas, ok? Então, agora, novamente, vamos organizar o espaço, onde os surdos sentarão para ver a palestra, os intérpretes. Eu vou convidar a professora Andréia para vir, então, compor a mesa, né, para realizar sua palestra. Apresentando, então, a professora Andréia Ketzer Osório. Ela é graduada em Geografia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e em História também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É especialista em Educação Ambiental e mestre em Geografia pela URGS. Cursa pós-graduação em Mídias da Educação e Educação Especial e Inclusiva. Tem experiência na área de educação, com ênfase em Educação Ambiental e Geografia. Foi coordenadora da Educação Ambiental na Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre entre os anos de 2012 e 2016. Atualmente, leciona Geografia na Escola Municipal de Ensino Fundamental de Surdos Bilíngue Salomão Vatinic e é responsável pelo Laboratório de Aprendizagem na Escola Municipal de Ensino Fundamental Morro da Cruz. Andréia, tens aproximadamente 20 minutos, um pouco mais, um pouco menos, e também tanto a Andréia quanto o Nelson e a Renata sintam-se convidados a também tomar uma água, tomar um café, temos ali a térmica ao lado. Boa tarde a todos e todas. Eu queria agradecer a Isis e a Aline. Está meio alto assim, né? Deu, acho que deu. Por esse convite, que na verdade me surpreendeu um pouco. Porque eu trabalho numa escola bilíngue, são muitos professores e vários da educação de surdos. Então, existem muitas pessoas com uma trajetória muito longa na educação de surdos. E quando eles veio com um convite para mim, a primeira coisa que eu disse para ela, vou chamar alguém que saiba o que vai fazer lá. Mas acabei aceitando porque entendi o desafio. Então, eu, na condição de professora de Geografia, como a Giovana falou, que é minha colega da matemática, eu não tenho a formação em Libras. E a pergunta que os professores fizeram, eu fiquei ali pensando, eu queria tanto responder. Qual foi o primeiro contato que eu tive com um surdo, né? Porque a gente que é ouvinte e que não tem essa relação, essa proximidade, família ou
amigos ou universidade, isso é muito novo. Eu me formei em História em 97, depois eu fiz Geografia, eu me formei em 2005. Não tinha disciplina obrigatória de Libras. Então, eu não tive contato nenhum. Eu fui perceber um surdo quando a escola de surdo se mudou para a esquina da minha casa, literalmente. E aí eu entendi que aquelas pessoas tinham um outro jeito de ser e comecei a percebê-las. E ali me interessei de fazer um curso de Libras e talvez um dia trabalhar ali. E foi o que aconteceu. Então, quem entra nessa escola para trabalhar com os anos finais não tem necessidade de ter a formação. Até uns anos atrás eles pediam ainda que alguém que tivesse formação, mas aos poucos isso foi se esvaziando. A gente já teve professores surdos, mas eles acabam indo para a universidade, né? Acabam dando aula em universidade. Então, o que está nos restando agora nesse momento são professores que têm formação nas suas áreas específicas. E na atual conjuntura de prefeitura não precisa ter o curso de Libras. Quem chega lá agora, eu entrei lá em 2016, mas quem está chegando agora nessa escola não tem nenhuma formação na área de Libras. Então, até o governo anterior, esses professores chegavam com o auxílio de um intérprete. Então, tinha alguém com carga horária que, na verdade, não era intérprete, era um professor que interpretava, com formação de intérprete, mas não com a função de intérprete na escola. E eles interpretavam para esses professores que estavam chegando. Eu fiquei 1 ano trabalhando com intérprete, depois eu me senti segura para não utilizar mais o intérprete. Mas agora não, agora a prefeitura não designa mais carga horária. Então, realmente, fica uma situação bastante complicada para quem está chegando. Esse ano chegou uma professora de inglês, e ela nunca tinha contato nenhum com surdo. Ela veio de uma escola da Restinga, então é bem difícil o trabalho. A nossa sorte é que é um grupo muito legal. Então, os professores são muito afinados, a gente faz um trabalho muito coletivo, e a gente consegue, então, superar essas dificuldades, que é a questão da comunicação ser truncada. Como os professores de área têm outras formações dentro das suas disciplinas, quando eles chegam para trabalhar com surdos, eles têm que ser... A gente tem que fazer uma adaptação, uma reciclagem e buscar um conhecimento, né? Todo mundo acaba fazendo um curso de Libras. Quem não fez antes, no meu caso eu fiz antes também, e fiz depois também, e faço sempre que posso. Mas quem não fez acaba fazendo, porque a escola é uma escola bilíngue, né? E não tem a previsão de ter sempre um intérprete para trabalhar com esses alunos. Os professores têm sim que ter esse conhecimento. Então, eu trouxe para vocês um pouquinho da escola, porque a realidade que a gente tem na universidade é uma, né? Os surdos que conseguem chegar na universidade... Eles têm uma outra organização familiar, né? Eles têm algumas questões e muitas coisas a superar na sua caminhada. Os nossos alunos nem todos chegam. Então, a gente sabe que o que eles têm que, ali na escola básica, tem que ser o melhor possível para eles conseguirem ter uma autonomia, para eles conseguirem ter uma qualidade de vida, porque a gente não sabe até onde eles vão, se a família realmente vai acompanhar, se eles vão ter incentivo para continuar estudando. A gente tem escolas públicas, na verdade, uma escola pública de ensino fundamental, que é a nossa, e uma escola de ensino médio, que é o Lília, né? Fora isso, a gente tem o Concorde, que é uma escola que os alunos conseguem bolsas, os melhores alunos, né? Uma escola particular. A gente tem o Frei Pacífico, também é uma escola particular. Então, os nossos alunos, que são alunos de baixa renda, de famílias mais vulneráveis financeiramente, eles não têm necessariamente, eles não vão dar continuidade àquele estudo, provavelmente. Então, em função disso, essa escola foi uma construção, de uma caminhada da comunidade surda, que pedia uma escola pública municipal de ensino fundamental, e nesse momento, então, surge a Escola Municipal de Ensino Fundamental de Surdos Bilíngues Salomão Vatnik. Vou mostrar um pouquinho para vocês da escola. Então, essa escola vai surgir em 96, a gente começa uma luta pela escola, se começa uma caminhada junto ao governo, via orçamento participativo. Então, eu não participei dessa caminhada, mas tudo que foi feito, tentando uma escola que fosse pública, de qualidade, dentro da proposta da prefeitura naquela época. E aí surge a Escola Salomão Vatnik. A primeira sede que ela teve foi na Avenida Mariante, lá na Goethe. Era um espaço minúsculo, eram pouquíssimos alunos e era só o ensino fundamental. Na verdade, começou com os anos iniciais. Eram 20 crianças de 6 a 12 anos que começaram naquele espaço ali. Naquela época, se tinha um concurso de educação de surdos e as professoras entravam com essa formação, então todas eram qualificadas. A grande parte das nossas professoras foi formada em Santa Maria.
Aí a escola começou a ficar pequena, né, porque o número de alunos começou a aumentar, a gente tinha uma escola realmente era muito pequena o espaço, e então começou uma demanda por uma nova sede, foi quando ela vai em 2011 para o bairro Intercap, onde ela está hoje, que é na esquina da minha casa. Então, ali houve uma possibilidade de ampliar alguns atendimentos, né, de fornecer outros tipos de atendimento, curso para pais, cursos de Libras para a comunidade. Foi nesse momento que a gente consegue mudar algumas coisas. Em 2013, a escola absorveu uma demanda de uma outra escola que também trabalhava com surdos, mas trabalhava na EJA, que é o CEMET. Então, tinham turmas de educação de surdos no CEMET, e esses alunos, CEMET Paulo Freire, e esses alunos acabaram sendo, então, transferidos para a escola, e aí a escola passa a contar com a modalidade EJA. Então, ali a gente tem uma professora e uma formanda, uma senhora de 75 anos, que estava se formando na EJA. Eu quero passar outras coisas, vou pular esse. Então, como os colegas que são surdos falaram, sempre foi uma luta, né? É sempre uma... Cada governo que passa, eu acho que a gente nunca sabe o que vai acontecer, principalmente com a educação básica, né? Então, a gente entrou nesse governo, nessa era Marquesan, achando que talvez a gente não sobrevivesse. Mas a gente ainda está... A gente continua e a gente está sempre lutando, né? A comunidade surda é uma comunidade que luta a vida inteira, porque se tu para de lutar, as pessoas esquecem. Então, é mais ou menos isso que a gente passa lá na escola. Então, a gente tenta dar uma visibilidade cada vez maior para a nossa escola, para as pessoas entenderem, porque a comunidade surda também não tem conhecimento. Às vezes, o surdo na sua família ele é relegado, ele não tem espaço, porque não tem uma comunicação. E aí, as famílias nem sabem que existem escolas públicas bilíngues que podiam atender esse público. A gente fez essa apresentação, uma apresentação que a gente faz sempre da escola, tá? Então, a gente falando na educação bilíngue no papel, o que ela significa, né? E se tu puder clicar ali naquele vídeo, naquela ali de baixo, a gente fala um pouquinho sobre como é que em que pé a gente está na luta da educação inclusiva atualmente. A gente na Salomão está um pouco apreensiva em relação ao futuro dessa escola. Ela foi uma escola resultado de uma luta de muitos anos da comunidade surda. E essa luta, então, era para uma escola pública que fosse de qualidade, que atendesse aos anseios dessa comunidade. E a gente conseguiu, então, há 11 anos atrás, a Escola Salomão Vatinic. Nesse último governo, a gente tem tido alguns problemas e, na verdade, a gente está constantemente sendo ameaçado, e agora ainda mais em função do anúncio das PPPs na área da educação. O nosso receio é que os nossos alunos, que são surdos, mas também têm outras dificuldades, acabem sem ter um espaço adequado de educação. Porque esse governo entende que o privado é muito mais interessante. Então, transferir esses alunos para uma escola que fosse privada seria mais barato do que mantê-los lá conosco. E temos toda uma caminhada de educação cidadã, de escola cidadã, toda uma construção de como fazer uma educação pública e que consegue entender o que esses alunos precisam. Então, a gente está nessa luta da questão das PPPs junto com o vereador Marcelo. Tem alguns vereadores, vários que nos apoiam. E, então, a gente estava fazendo vídeos sobre essa nossa dificuldade, porque a gente tem alunos que são... que têm múltiplas deficiências. Então, esses alunos eles não seriam acolhidos por uma parceria público-privada. E aí, Luciana a gente está achando que vai... A Luciana está comentando assim, professor, não localizei o assunto do ECAP no edital. Ué, teu edital não é igual ao meu, não? Eu não sei o que é isso. Qual o conteúdo aí? Acho que ele seguiu, né? Então, um pouquinho da nossa resistência, na verdade a gente perdeu algumas coisas nos últimos anos, né? A gente perdeu os projetos. A gente tinha atividades no contraturno, onde os alunos ficavam fazendo projetos como teatro, cinema, robótica. E isso tudo esse governo nos tirou. Agora esses alunos só ficam no seu horário regular, eles têm os alunos do ciclo, que a gente chama, do ensino fundamental. Eles têm aulas no contraturno, mas são as aulas de Libras, né, em função da carga horária deles ser maior, porque eles têm a disciplina de Libras. Mas eles tinham também vários projetos que eram extremamente ricos. Então, hoje a gente não tem mais carga horária para fazer esses projetos, os alunos não ficam no contraturno,
mas a gente tenta desenvolver esses projetos dentro da nossa sala de aula, dentro de projetos coletivos, que agora cada vez menos, porque não temos mais reunião também para planejar esses projetos. Mas a gente ainda continua na resistência de fazer e de mostrar como eles produzem, né? Como o surdo consegue produzir um material tão interessante, tão rico quanto o ouvinte. Eu vou pedir para ti também clicar naquela foto ali onde tem o cadeirante, porque acho que tem um vídeo ali, de um vídeo que eles produziram para uma amostra da mostra audiovisual. Foi produzido com fins exclusivamente educativos. Então, esse foi o material produzido pela oficina de cinema, né, quando a gente tinha carga horária para isso. Agora a gente faz esse tipo de atividade, a gente não consegue editar, às vezes edita do jeito que dá, porque não temos mais um profissional só para isso. Mas é um trabalho bem rico, eles gostam muito de trabalhar com teatro, com cinema, e a gente incentiva bastante, porque é o meio que a gente consegue ver e se comunicar melhor, e eles passarem o recado também para uma comunidade de ouvinte, que é o que a gente procura fazer. Aqui na robótica, e aqui é um projeto que a gente tenta ainda receber pessoas surdas para conversarem, porque como a gente não tem mais professores surdos, a gente tem uma necessidade deles terem um contato com pessoas surdas, né? Só que a gente tem cada vez mais dificuldade de trazer surdos na nossa escola. Mas, casualmente, hoje foi um surdo, que é o Marcos, e ele fez uma palestra riquíssima, foi maravilhosa, foi para fechar a Semana do Surdo, foi muito interessante, os alunos adoraram, fizeram muitas perguntas. Então, a gente precisa desse contato com o surdo, porque na escola não temos ninguém, nós já tivemos estagiários, às vezes a gente tem alguns estagiários remunerados que são surdos, mas não está cada vez mais difícil. Então, nesses momentos, né, ali estava o Gaspar e o cachorro, eles são muito ricos e os alunos gostam muito. Aqui a gente participando do Galera Curtição, que foi outro momento muito interessante, agora também não tem mais esse projeto, mas os alunos se posicionaram, conseguiram trabalhar questões de sexualidade, de gênero, e foi extremamente importante para eles, porque muitos deles nunca tiveram esse assunto trabalhado em família, né? Então, aquele momento do Galera Curtição, eles se sentiram, eles conseguiram tirar muitas dúvidas, eles conseguiram questionar, buscar, tirar dúvidas que eles tinham, assim, há anos. Durante a Galera Curtição, tanto junto lá no projeto, que era um projeto da Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Educação, tanto lá eles tiraram essas dúvidas, quanto com a gente, os professores fazendo os trabalhos, a gente conseguiu abordar vários temas que a gente não aborda frequentemente. Agora também não temos mais o projeto. Aqui eles fizeram teatro, menino, e o interessante da cultura surda é que eles se desafiam e se propõem a outras coisas que os ouvintes não se propõem, né? Então, era um menino fazendo a Frida ali. Ele estava interpretando a Frida e estava extremamente feliz e contente, fez de uma forma muito legal.
E os outros também fizeram teatro sobre personalidade, sobre mulheres. Teve um menino que fez a Ashley, que é uma motoqueira, é dos Estados Unidos, né? Ela corre de motocross. E ele também estava se sentindo muito bem por ser a Ashley. Então, eles têm uma ousadia que o ouvinte não tem, né? Eles se propõem a fazer algumas coisas que numa escola de ouvintes eles se negam. E é muito interessante quando eles fazem essas atividades. Então, ali também tem esse teatro. Aqui, esses alunos que são os alunos de múltiplas deficiências, né? Essa menina, ela conseguiu se identificar na Lelê, que a gente fez uma contação de histórias, o cabelo de Lelê, na Semana da Consciência Negra. Essa menina se identificou com a Lelê, fez vários. E ela conseguiu depois contar a história na versão dela. Então, são momentos bem interessantes, como é uma escola pequena. A gente tem um total, hoje, de 50 alunos, em torno de 50 alunos a gente atende. Esses alunos entre as mais variadas idades, desde a IP e IPI, que é o atendimento para os alunos antes deles entrarem na idade escolar, até as turmas de EJA, que hoje a gente tem, acredito que o aluno mais velho tenha 52. Então, esses alunos precisam dessas atividades, assim, né? Aqui a gente recebeu um imigrante haitiano, que foi fazer um relato de experiência para os alunos. E a gente faz quase todo o trabalho interdisciplinar, na verdade, né? Muito trabalho interdisciplinar, mas quase todo. Então, ali a gente teve um Adote o Escritor, que era um momento em que o escritor vai na escola e todo mundo se envolve, lendo os livros dele, produzindo material para mostrar para o escritor e depois ouvindo, então, uma contação desse próprio escritor. Ali a gente tem os alunos indo no Museu da PUC, a gente faz muita saída pedagógica, porque é a possibilidade que eles têm de sair do lugar, né? Porque as famílias acabam não levando eles em lugar nenhum, são alunos de baixa renda, e a gente na escola, então, proporciona muito. Então, é cinema, é teatro, é museu. Às vezes a gente vai com ônibus, às vezes a gente vai sem ônibus, vai de ônibus de linha. Então, do jeito que dá, a gente proporciona essas atividades, porque é o único momento que esse aluno vai ter. E vai ter a possibilidade de uma mediação, né? Porque às vezes ele chega no museu e ele não tem intérprete, nem sempre ele consegue. Então, a gente consegue fazer isso. Vai no cinema, não vai ter intérprete, a gente leva, a gente entra nos projetos CA. Aqui também eles trabalhando dentro dos nossos projetos. Aqui, então, a gente tem uma horta na escola, a gente não tem um trabalho regular, mas a gente faz alguns trabalhos na horta e saídas de campo para conhecer outros espaços de produção também. Ali é a horta da Lomba do Pinheiro. Esse é um aluno que a gente tem que vai se formar agora, a gente está sentindo muito, ele é muito inteligente, ele sinaliza um pouco, mas ele tem uma deficiência na mão, que não consegue sinalizar muito, mas ele tem uma inteligência que é muito interessante, não consegue desenvolver tudo por causa da língua, né, porque ele não consegue se comunicar. Mas a gente tem um estagiário que acompanha ele agora diretamente, então esse estagiário consegue interagir mais com ele. E ele consegue se desenvolver mais, mas agora ele se forma na EJA, esse ano. Aqui outros momentos, então, dos alunos. Isso foi um material que eles fizeram um painel para uma casa que a Zoravia Betiol vai fazer, vai ter um espaço, então eles fizeram nos tapumes, eles pintaram eles fizeram essa pintura. E aqui outros momentos que a gente tem com eles. Eu vou pedir para ti rapidinho botar o outro, porque aí é um pouquinho mais específico da minha disciplina, porque o que eu entendi que era a proposta e que eu acho que é importante. Tu entender de que forma eu, professora lá, eu formada em geografia, eu formada em história, como é que é o trabalho com surdo e por que a Libras é importante, né? Por que eu vou entender que no que eu vou usar a Libras, né? Como eu que sou professora há 25 anos, nos últimos 5 caí no mundo surdo. Que mundo é esse? Eu preciso entender a cultura surda, que é uma outra cultura, eu preciso entender. Quando eu comecei na escola, há 5 anos, eu achava que todo surdo lia, então era só trabalhar com texto, né? Ler do engano.
Óbvio que não, mas isso a gente só fica sabendo na prática, porque na universidade a gente não tinha naquela época contato nenhum. Então eu achei bom, tá, ok, eu não domino a língua de sinais, mas eu vou trabalhar a língua portuguesa. Não vamos. E de que forma eu vou trabalhar? Do mesmo jeito que eu trabalho com ouvinte? Não é o mesmo jeito. Então, acho que para quem está na universidade agora, o ideal é entender isso, assim, de que forma tu faz o trabalho, que não é o mesmo que tu vai fazer com ouvinte. Então, vou trazer um pouquinho de um trabalho que a gente fez ano passado, para vocês entenderem de que forma eu trabalho. E, de novo, me desculpando, porque eu não sou da educação de surdos, eu sou da geografia, e a gente vai aprendendo todo dia. E esses momentos, eles são de troca. Então, eu vim aqui, eu ouvi várias coisas que falaram os professores o Nelson e a Renata, e eu estou levando isso para lá, e a gente leva, e no nosso grupo de professores a gente discute, porque a gente trabalha muito e aprende muito o tempo todo. Porque a gente tem que estar sempre pensando de que forma a gente vai conseguir atingir aquele aluno da melhor forma, como é que vai ser a melhor metodologia, isso é uma constante, né? Então, só um pouquinho da escola, né? A escola é aquela ali mesmo, ele é um pavilhão de 2 pavilhões de madeira, ela é uma escola ainda pequena, é pequena ainda para o que a gente tem hoje, a gente tinha uma necessidade de um espaço maior, mas é a escola que a gente tem. Então, por enquanto ficaremos ali, pode ser que a gente troque no futuro, tudo depende da próxima gestão. Bom, como é que eu penso um planejamento numa escola que é bilíngue, né? Primeiro que é se libertar do texto e da leitura direta. Não adianta eu levar textos muito grandes porque eles não dominam o português. A gente trabalha também com textos, mas a gente trabalha assim, identificando as palavras que eles reconhecem, trabalhando as outras, mas isso é bastante trabalhoso. Então, o que é essencial? Que o aluno reproduza, ou que o aluno entenda o conteúdo e te mostre aquilo na língua de sinais. Como é que ele vai fazer isso? A gente trabalha com imagens, vídeos, fotos, eles sinalizam, a gente sinaliza, eles sinalizam, a gente às vezes combina um sinal que eles não têm, ou que a gente não encontrou, e a gente combina sinal com eles. Textos curtos, né? E é isso, sinal, procurar sinal. E construir conceito, né? O problema é que a gente na disciplina, a gente constrói um conceito, tem que construir o conceito com eles, para eles entenderem o sinal. Não adianta só eu dar o sinal de espaço geográfico, por exemplo, se eles não têm o conceito construído. Então, tudo isso demanda a gente usa principalmente imagens e vídeos para fazer essa construção. Então, ali tem um menino fazendo um sinal de capital. Muitos mapas, muitos croquis, desenhos livres, desenhos de paisagens, maquetes. E muito trabalho de campo. A gente faz bastante saídas a campo, tanto saídas culturais, mas também saídas para conhecer o entorno da escola e tentar trabalhar o que tem no entorno. E aí a gente fez um projeto, não precisa ler aquilo ali, tá? A gente fez um projeto que chamava Leituras de Mundos Surdas, o lugar de onde venho. Porque os nossos alunos não sabem explicar o nome da rua. Então, a rua, que rua tu mora? Eles sabem dizer o número do ônibus que eles pegam. E é essa referência que eles têm para ir para casa. E a gente começou a ficar um pouco nervosa com isso. Se ele não vê, se ele não enxerga, né? Como é que funciona isso? Então, a gente começou a pensar de que forma a gente trabalha para que esse aluno consiga entender que ele mora, que ele tem um endereço que é uma rua, que é um número, que tem um bairro, né? Então, esse trabalho surgiu com esse objetivo, deles entenderem o lugar onde eles moram, deles poderem nos dar uma outra resposta que não seja o número do ônibus que eles pegaram. Então, a gente trabalhou com os anos finais, que na escola municipal é uma escola ciclada, então a gente chama de terceiro ciclo. E ele aconteceu ano passado nas disciplinas de Geografia e Filosofia. A gente começou um questionário, porque ele também é um trabalho que envolvia a experiência digital do aluno. A gente queria saber trabalhar de uma forma que o aluno pudesse se expressar através dos aplicativos, através da internet. Então, a gente começou perguntando se ele tinha um celular à disposição, se ele tinha acesso ao WhatsApp, se ele tinha acesso ao Facebook, quais eram os acessos digitais desse aluno. Eles, na verdade, ano passado não tinham. A maioria não tinha celular. Hoje todos têm. Se eu fizesse esse trabalho esse ano, já é outra. Hoje todos têm WhatsApp.
Mas esse trabalho foi feito ano passado e eles não tinham. Então, a gente entendeu, não, nós vamos ter que fazer via Facebook. Porque a ideia é que eles mostrassem o lugar que eles moram para os outros colegas e interagissem, então, através de fotos. Então, a gente fez o questionário e aí a gente entendeu, bom, não vai dar para ser WhatsApp, tem que ser Facebook. Fizemos um grupo, o grupo da Geografia da Salomão, no Facebook, e ali eles tinham que postar as fotos daquilo que a gente ia vendo. A primeira atividade dele era mostrar a casa, descrever a casa, depois eles tinham que dizer se a casa, qual era a orientação que a casa tinha, se ela estava voltada para o norte, se ela estava voltada para o sul. Eles postavam e os colegas tinham que interagir com aquela postagem, e aí eles foram também desenvolvendo a língua portuguesa, porque eles tinham que comentar a foto do colega. A gente fazia isso na escola, porque eles não tinham, alguns não tinham computador, não tem. Depois a gente trabalhou o sistema de coordenadas para eles entenderem que a rua tem um nome e um número para a gente identificar o local, né? Então a gente trabalhou a rua e o sistema de coordenadas para eles entenderem essas referências, como é que eles iam poder referenciar o local onde eles moram. E aí eles postaram, então, essa aqui é a imagem da rua de um aluno e a casa. A rua, na verdade, não tem nome, porque era um beco. E a gente cai então, mais nessas, né? Na verdade, era uma rua que não tem nome, porque era um beco, e aí a casa dele estava ali, a fotografia, e como é que a gente vai achar? Não achamos a casa para abrir uma imagem no Google Maps, porque era uma entrada que não tinha acesso, né, de carro. Depois a gente foi conhecer o nosso bairro, o bairro da escola, que não é o bairro deles, né? Mas então a gente fez uma saída a campo, ali está o Morro Santana. Depois eles fizeram um mapa dessa parte do bairro. E aí eles tiraram fotos de onde eles acharam relevantes e foram colando botaram o nome das ruas, né, onde estava cada rua. O Arroio de Dilúvio está ali, a gente fica no final, entre a Ipiranga e a Bento, bem no final. E aí depois a gente fez esse mapa no Google Maps, que era para eles identificarem os pontos de parada da saída de campo, onde é que a gente parou e o que que tinha. E cada aluno ficava responsável por explicar um daqueles pontos. O que que é? Então a gente tem o Morro Santana, um era o Morro Santana, outro lado era o Morro da Companhia. A gente tem o Arroio de Dilúvio, então a gente ia parando e eles iam explicando o que que era, o conhecimento que eles tinham. Pena que eu não trouxe esse vídeo. Então, aqui as nossas saídas, aqui eles identificando a rua. E depois a gente fez essa saída com outros alunos da escola, mas essas fotos não trouxe para vocês. Aqui a identificação das casas deles, quase todos eles moram na Lomba, o que é bom, na Lomba do Pinheiro é próximo, né? Então deu para mapear bem. Então eles vêm lá da Lomba do Pinheiro e vão até a escola. E depois eles tinham que fazer um outro trabalho, que era conversar com outros amigos, preferencialmente surdos, pelo Facebook, e perguntar onde é que eles moram e encontrar no mapa. Então, ali a gente viu também como é a riqueza de experiência de cada um, né? Então, a gente tinha alunos que tinham muito poucos amigos e não conseguiam, muito poucos amigos surdos, e a gente teve aluno que tinha amigo surdo na Coreia. Então, foi localizar a Coreia. Então, foi um trabalho bem rico, né, que eles conseguiram também trabalhar a questão do mapa, da representação do mapa, que uso a gente faz no mapa, e também da questão da língua portuguesa nesse momento. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, um pouquinho de como é que é a vida lá na educação básica, né, de como é que a gente usa e de que conhecimentos a gente tem que ter. Eu queria lamentar não ter começado antes, né, conhecer a Libras de uma outra maneira, eu podia ter feito, mas é bem a pergunta que eles fizeram. Nunca passou um surdo na minha frente, eu não tinha, fui perceber o surdo quando a escola foi para a esquina da minha casa em 2011. Antes disso, acho que nunca tinha visto. Ou não prestei atenção, mas não tinha contato. Então, foi naquele momento. Em que momento passou a ter contato? Quando a escola foi na esquina da minha casa, que eu vi aquela gente passando assim, e gritando, né? E falando alto, porque surdo, mudo eles não são, obviamente, eles falam muito alto. E falava, e gesticulava, e a gente olhava quem são. Daí a gente entendeu, é uma escola de surdos que veio para cá. Então, foi esse o primeiro contato, bastante gratificante. Eu estou lá há
4 anos agora vai fazer, e cada vez a gente estuda mais, se aprofunda mais e consegue ter um maior domínio, entender essa cultura surda, que para nós é novidade, principalmente a gente daqui da área, entender para poder qualificar o nosso trabalho lá. E sempre na luta, na resistência de que continue essa escola, de que tenha mais atendimento, que o atendimento seja mais qualificado, que a prefeitura olhe mais ainda para essa escola, porque esses alunos precisam e ficarão abandonados se a gente deixar de assistir, né? Esses alunos que a gente trabalha têm essa condição de não estudar em outro lugar, provavelmente. Então, agradeço a atenção, peço desculpas por não me comunicar em Libras, mas, principalmente para quem é surdo, mas eu queria deixar um pouquinho aqui do nosso trabalho lá na Salomão. Muito obrigada.